Boa noite! Daqui a um pouco eu estarei dando um estudo sobre o tema No Fundo do Poço. No Fundo do Poço. Eu sou o pastor Frank e eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe. E é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje à noite. Então, nosso tema hoje à noite, No Fundo do Poço. Vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite no Velho Testamento. No livro de Salmo 42, versículo de 1 a 5. Salmo 42, versículo de 1 a 5. Convido você para abrir sua Bíblia no livro de Salmo capítulo 42, versículo de 1 a 5. A palavra de Deus diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela primeira parte da semana que temos passado, pela tua providência, pelo teu cuidado, teu sustento. Pai, nós queremos te exaltar por ser nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai Celestial, por ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por ser um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Por ser um Deus santo, um Deus perfeito. Por isso e muitos outros atributos, nós te exaltamos e te adoramos. Pai, nós clamamos a ti hoje à noite. Que teu Espírito Santo, o autor da Bíblia, possa falar conosco através da mesma. Pai, que o Senhor esteja aplicando a tua palavra aos nossos corações, às nossas vidas, na maneira necessária em cada uma de nossas vidas. Pai, eu clamo a ti que tua vontade seja feita através desta pregação e que teu nome seja honrado e glorificado. Nós te pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, no fundo do poço, esse salmo foi escrito por os filhos de Corá, que foram regentes da música no templo, estabelecido por o rei Davi. Então, não é o Davi que escreveu esse salmo. É evidente que outras pessoas escreveram esse salmo. Mas você já chegou ao ponto que você achava que não estava nada bem, que estava tudo errado, que não tinha saída, que estava sozinho, que estava desamparado por todos e se não houver saída e a coisa está pesando emocionalmente, mentalmente e está tudo mal. Eu quero observar aqui hoje à noite, no fundo do poço, e vamos observar dois pensamentos. O autor, ele sente, número 1, longe de Deus. Longe de Deus. Já passou a época na sua vida, talvez está atravessando neste momento, através dessa quarentena, que parece que você está longe de Deus, Deus está longe de você, esqueceu de você, as coisas não estão indo bem e
Você ora, ele não responde. Você, por não estar indo na casa de Deus, parece que está desligado. Deus, né? Então é assim que sente o autor. Ele sente que está longe de Deus, que não está sentindo a presença de Deus, não está em muitas coisas. Ele sente que está longe de Deus, e ele sente que está longe de Deus em 3 áreas. Ele está longe de Deus da sua comunhão. Olha comigo de novo, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: tenho sede, a minha alma tem sede de ti. Minha alma suspira por ti, versículo 1 e 2. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Ele sente que a comunhão que ele tinha com Deus está rompida. Ele não está sentindo que ele está andando com Deus. Sente que ele está longe de Deus. Na sua comunhão, aquele doce andar que ele tinha no passado, né? E nós vamos ver essa questão de longe está Deus, está interligado a essas 3 coisas que ele vai falar nos primeiros 4 versículos. Porque quando nós sentimos longe de Deus, nós precisamos entender que Deus não está longe. Deus é um Deus onipresente. Mas muitas vezes, pelas circunstâncias, as dificuldades, a opressão, às vezes nós sentimos que há uma perseguição ou alguém está nos maltratando. Então, ele usa uma ilustração de um animal. Esse animal ou está sendo caçado por caçadores ou está sendo perseguido por animais, talvez por cães, né? Ou outros animais ferozes estão correndo atrás desse animal. E a fuga tem feito com esse animal sentir sede, mas não é qualquer sede, não é a minha boca está seca, não. É aquela sede profunda. Ele sente que ele precisa beber, e quando chega nas correntes da água, ele mete a cara e ele vai lambendo, muita água, o que está com muito sede. E aqui ele usa água e sede como metáforas. Ele fala nesse sentido, nosso corpo não pode ficar muito tempo sem água, né? Podemos ficar desidratados sem perceber. E isso tem efeitos terríveis em nosso corpo. Da mesma maneira que nosso corpo precisa de água, nossa alma tem sede e precisa de Deus para ser saudável. Sua alma estava desidratada porque ele não estava em comunhão perfeita com Deus. Isso pode ser por pecado, pode ser porque não está procurando Deus em oração, por outros motivos. E às vezes eu sinto, você sinta, poxa, eu não estou andando em perfeita comunhão com Deus. E aí nós sentimos essa falta, essa sede, eu preciso estar falando com Deus, eu preciso estar andando com Deus. Mas nesse momento na minha vida eu não estou sentindo isso. Às vezes é uma questão de sentimento, uma questão de emoção e outras coisas. Pode ser a realidade também. Mas o que ele está sentindo longe de Deus porque ele não está sentindo a comunhão que ele sentiu no passado. E observe uma coisa aqui, é evidente pela linguagem que ele usa nesse salmo, que ele está atravessando circunstâncias adversas, circunstâncias contrárias. Inimigos estão perseguindo a vida dele, e pode ser o contexto de usar esse animal que está sendo caçado, está sendo perseguido. Mas observe uma coisa aqui, ele não tem sede de livramento das suas circunstâncias, ele não tem sede de livramento dos seus inimigos, ele tem sede da presença de Deus. Aí eu pergunto a você sente sede? Eu sinto. Todo dia, a gente vive nessa área tropical, a gente precisa beber muita água. Não estou falando de sede física. Você sente sede espiritual, você sente sede quando você não está orando, quando não está cumprindo a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, não está andando com Deus. Você sente a falta, sente sede, você sente que sua alma não está saudável. Eu falo para você, prezado ouvinte da palavra de Deus, você sente a falta de Deus na sua vida?
sendo que você nunca aceitou Cristo, Deus criou cada uma das suas criaturas com um vazio, com uma sede que só pode ser satisfeito por Jesus Cristo, por Deus mesmo. E Ele quer que nós busquemos a Ele, que corremos atrás dEle, que nós chegamos a Deus no arrependimento e fé e que nós enchemos aquele vazio, satisfaz aquele sede com a pessoa de Jesus Cristo. Cristo disse: eu sou a água da vida. Então, ele sente que está longe de Deus, porque está longe da sua comunhão. Número 2, letra B, ele, aliás, aqui com os versículos que falam sobre isso, perdão, Salmo 63, versículo 1 e 2, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua voz e a Tua glória, como Te vi no santuário. Então, será que nós temos sede de Deus? A nossa alma está cansada de andar atrás do pecado, de não colocar Deus em primeiro lugar, e nós temos sede, sentimos que estamos longe da comunhão com Deus? Segundo pensamento sobre ele está longe não somente de Deus na sua comunhão, está longe de Deus na sua presença. Olha o versículo 3, o que ele disse? As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Agora, o fato que ele sente a falta de comunhão, ele então começa a sentir a falta da presença de Deus. E assim, ele tem sofrimento, ele está angustiado, está pesado na sua alma. Eu não estou andando com Deus. Por causa dos circunstâncias, por causa dos inimigos, tira os olhos de Deus, não está colocando Deus em primeiro lugar, as circunstâncias de repente tomaram posse da sua vida, né? De repente os inimigos estão ocupando os seus pensamentos, as coisas contrárias estão começando como um dilúvio, enche sua cabeça, ele não consegue pensar mais nada, de repente percebeu, eu tenho perdido foco, eu não estou em comunhão com Deus, e eu sinto a falta da presença de Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? E talvez vocês tenham perguntado isso. No meio dessa situação da quarentena, vírus, onde está Deus? E a gente fica angustiado, a gente fica com medo, a gente sofre, né? E a gente tem tristeza, nós sentimos abandonados às vezes por Deus, porque as coisas não vão como a gente achava que deveria ser. Estamos passando por problemas, dificuldades. Onde está Deus em tudo isso? Ele sente que está longe de Deus, da sua comunhão e da sua presença. E ele chora. Ele chora, não só uma vez, ele chora aqui constantemente, de dia e de noite. É um mantimento, aquele que está ocupando o seu tempo, é o choro, porque ele sente, está longe de Deus na comunhão, longe de Deus na sua presença, e isso traz uma tristeza profunda. Quando sentimos que estamos com sede, não estamos andando com comunhão com Deus, isso traz tristeza? Ou estamos acomodados? O autor sentiu tristeza, sentiu sede, e por último, ele não somente sentiu longe de Deus porque ele não estava em comunhão, não estava sentindo a presença de Deus, perguntou onde está Deus, mas também ele sente que está longe da sua casa. Olha, uma coisa interessante aqui, porque quando eu estava estudando essa passagem hoje, é como se fosse a gente estar vivendo o que o salmista está vivendo. Ele lembra como era bom aquele tempo de estar na casa de Deus, comunhão com os irmãos, louvor, adoração a Deus. Mas você estava no passado, eu me lembro. Ele se refere a algo que aconteceu no passado. Mas aí vem a pergunta para o autor: por que ele não está indo? Será que está doente? Ele está deprimido? Ou está tão abatido que não consegue força para levantar e ir?
Por qualquer motivo, ele não é capaz de ir na casa de Deus, pode ser distância. Nós entendemos que quando ele fala casa de Deus é de Jerusalém, não é um templo em cada canto, é só lá em Jerusalém, que é o templo. E se está longe, está sentindo a falta da casa de Deus. Ele estava sobrecarregado, angustiado, porque lembra como era de ir com o povo que festejava, em versículo 4, mas ele não pode ir agora. E agora, ele derrama sua alma em oração a Deus, para que fosse no presente como era no passado. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, meu amado em Jesus Cristo, você sente a falta da casa de Deus? É um meio que a gente está tendo com essas pregações ao vivo, através das redes sociais, Facebook, YouTube, tudo bem. Mas com fé em Deus, daqui a um pouco as coisas vão normalizar e nós vamos, com fé em Deus, voltar de ter os cultos normais. E aí você vai sentir alegria, você sente a falta de Deus, de estar em comunhão com os irmãos? O salmista sentiu, e porque ele não estava na casa de Deus, ele sentiu que estava longe de Deus. Porque ele não estava sentindo a presença de Deus, sentiu que estava longe de Deus. Porque não estava em comunhão perfeita, sentiu que estava longe de Deus. Então nós entendemos que todos esses três elementos trabalharam junto e encaixaram para ele sentir: eu estou longe de Deus. Agora, quando chegamos nesse ponto, no fundo do poço, tem um ditado que fala: quando você está no fundo do poço, é nesse momento que você olha para cima. Para cima. E é isso que o salmista vai fazer agora no versículo 5. Ele tem sentido que está longe de Deus. E agora ele fala para si mesmo, ele faz uma pergunta. Ele faz para a sua alma. Olha o versículo 5 que diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Por que está preocupado? Por que está angustiado? Por que está perturbado? E ele fala para si mesmo, para a sua alma: espera em Deus. Nós estamos vivendo esse momento, essa época de quarentena, né? Estamos talvez longe da comunhão com os irmãos, porque a gente não pode reunir nesse momento. Talvez sua vida espiritual não é como era quando você estava na casa de Deus, que você estava ouvindo a pregação, que você tinha separado o tempo, cada domingo pela manhã, cada domingo à noite, cada quarta-feira à noite. Seu tempo devocional era mais fervoroso. Mas precisamos lembrar que quando sentimos longe de Deus, Deus não está longe de nós. É um Deus onipresente. O salmista disse em Salmo 131, de onde fugirei da tua presença? A resposta é retórica, evidentemente é nenhum lugar. Mesmo que estamos em casa, mesmo que estamos em quarentena, mesmo que você não pode sair, Deus está conosco. Ele está conosco. E mesmo que você sentir que a comunhão não está correta, mesmo que não estamos indo à casa de Deus, mesmo que você não sente a presença de Deus por causa dessas circunstâncias contrárias, não esqueça, isto é a realidade que estamos vivendo, mas a realidade sobre Deus, Ele é um Deus onipresente, mesmo nas circunstâncias contrárias. Quando estamos sendo perseguidos, quando sentimos que as pessoas estão nos maltratando, as pessoas não estão querendo isso ou aquilo, Deus não nos desamparou. Ele mesmo disse: não te desamparei, não te deixarei. Então, no mês da quarentena, mesmo você, irmão, mesmo você, irmã, está em casa, não pode sair, Deus está convosco, Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está comigo, Ele está conosco. Então, o que a gente vai fazer? Esperar em Deus. A palavra esperar aqui em hebraico significa ser paciente. Olha que coisa maravilhosa, que todos nós gostamos, ser pacientes, né? Mas ele também significa ter esperança, confiar. Deus está por cima de todas as coisas. Como a gente tem observado várias vezes, Deus está querendo nos instruir coisas,
que a gente pode confiar mais em Deus, nós podemos conhecê-lo melhor, nós podemos saber que mesmo nos meios difíceis, nos momentos difíceis, circunstâncias contrárias, Deus pode nos cuidar. E louva a Deus que Ele tem nos cuidado. Então, hoje à noite, vamos esperar Deus. Talvez você e eu precisamos ter uma conversa consigo mesmo. Por que está perturbado? Por que está angustiado? Espere em Deus. Espere em Deus. Confie em Deus. Tenha paciência. E isso também vai passar. E daqui um pouco, alguns meses na frente, confie em Deus. Nós vamos estar na casa de Deus. Louvando a Deus. Compartilhando em comunhão. Ouvindo Deus falar conosco. Encorajando uns aos outros. Vendo a mão de Deus trabalhar no nosso meio, nossa comunidade. Então, espera em Deus. Espera em Deus. Se você sente que a comunhão não está perfeita com Deus, então hoje à noite você pode fazer reconciliação com Deus mesmo onde você está. E falar com Deus, eu quero voltar de andar contigo como eu estava andando. Se você não sente presente de Deus, peça Ele para lhe mostrar a sua presença, através de sua palavra, através do teu espírito, através de circunstâncias. E com fé em Deus, logo, logo isso vai passar e vamos estar juntos na casa do Senhor. Mais uma vez. Para finalizar, eu quero deixar alguns versículos que falam sobre essa questão de ter esperança em Deus, que a gente tem falado para a gente fechar nosso estudo hoje à noite. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo número 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confia no nome do Senhor e firma-se sobre o seu Deus. Se isso não descreve o que está acontecendo na vida daquele salmista, eu não sei o que descreve. Está sem luz, parece que está andando nas trevas, e o conselho do profeta Isaías: confie no nome do Senhor, firme-se sobre seu Deus, coloque seus pés sobre a rocha, que é Deus, que ele fala mais tarde nesse mesmo salmo, que Deus é a rocha dele. Olha aqui também, Lamentações capítulo 3, versículo de 18 para baixo. Jeremias escreve: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel, coisas amargas. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Agora versículo 21 a 24. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, a minha herança é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Uau! Que versículos encorajadores, que versículos poderosos, que versículos que nos fala em nossas almas, nossos corações, nossas vidas hoje à noite. Lembrando que a situação de Jeremias, ele está olhando para as ruínas, os destroços daquela cidade chamada Jerusalém, que tinha sido queimado pelo exército da Babilônia. Destruíram o templo, não tem mais templo. Mataram muita gente. Pessoas estão falecendo, desfalecendo por causa da fome, da aflição. Está tudo ruim. E ele escreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No mesmo momento que ele está sentindo que está tudo escuro, não tem nada bom,
ele tem perdido a esperança, e Deus ele volta atrás e diz, não, eu lembro que a esperança está na misericórdia de Deus. Elas não têm fim. Pode ser que as circunstâncias são contrárias, mas a misericórdia de Deus nela não tem fim. Pode ser que a gente não está indo à casa de Deus, mas a misericórdia de Deus não tem fim. Pode ser que eu não sinta a presença de Deus, mas a misericórdia de Deus não tem fim. Eu não sinto a comunhão como era antes, mas a misericórdia de Deus não tem fim. Ou seja, onde você está hoje à noite? Eu quero encorajar você de esperar no Senhor. Talvez você, nesse momento que a gente vai finalizar o culto, você vai orar e vai falar com o seu pai. Pai, eu tenho sentido que eu estou longe do Senhor. Eu tenho sentido que a sua presença, eu estou longe, a comunhão não era como antes. Nesse tempo de quarentena, em vez de eu me aproximar a Deus, eu tenho me afastado. Por eu não estar indo na casa de Deus, eu tenho me afastado da tua palavra, tempo de oração, eu tenho colocado coisas no seu lugar, e eu quero sentir de novo, eu quero estar andando com o Senhor em plena comunhão, eu quero estar na tua presença, mesmo que eu não estou na casa de Deus, no templo, na igreja nesse momento, eu quero estar cultuando o Senhor no meu coração. E Pai, eu quero que eu só tenha misericórdia de mim, porque eu preciso da tua misericórdia. E vamos juntos ter paciência. Vamos juntos ter esperança. Vamos juntos confiar no Senhor, que logo, logo isso vai passar. E vamos estar juntos, louvando e bendizendo, festejando a volta para a casa do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos por tempos difíceis, porque o Senhor nos ensinaste na tua palavra, em tudo dar graças. Pai, quando estamos bem, quando temos tudo que nossa alma almeja, nós podemos dar graças, nós podemos te louvar. Mas nesse momento difícil que nós estamos atravessando, com medo, com dificuldade, com circunstâncias contrárias, Pai, eu clamo a Ti, que nós podemos nos aproximar do Senhor. Ou se estamos andando com o Senhor, podemos continuar fiéis ao Senhor. Talvez alguém que está ouvindo a voz do Senhor hoje à noite, o seu íntimo, que precisa falar com o Senhor para fazer uma reconciliação no seu íntimo, no seu coração. Talvez alguém está ouvindo a tua palavra hoje à noite que precisa aceitar o Senhor, que hoje à noite que ele possa arrepender dos seus pecados e colocar sua fé e confiança somente no Senhor e seu sacrifício e sua ressurreição. Mas qual que seja a necessidade, nós pedimos que tua vontade seja feita, que teu nome seja honrado e glorificado. E nós pedimos todas essas coisas humildemente e carecidamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença hoje à noite. Como sempre, se tiver perguntas, comentários, pode deixar aqui embaixo na caixinha. Se quiser marcar um amigo, se compartilhar com alguém, fica à vontade. Nosso momento de quarta-feira na igreja é o culto de oração. Então, convidar você, incentivar você, reunir com a família, vamos ter um tempo de comunhão, vamos orar um pelos outros, vamos orar para aqueles que estão precisando, a oração, aqueles que estão doentes, precisando que Deus sare as suas vidas, fisicamente, espiritualmente, vamos estar juntos orando uns pelos outros. E não esquece, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui de volta. Eu espero você aqui, que vamos dar um estudo sobre o livro de Neemias, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos e tchau.